A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui é o irmão Rafael que está falando. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu vou estar nesta oportunidade colocando aqui a experiência da irmã Daniela Silva, que é uma experiência onde ela vê um anjo e ela começa então a clamar a volta de Cristo, porque dentro dessa experiência ela teve esse entendimento que Jesus estava voltando. Não havia mais tempo para nada, a não ser para que a gente viesse a se preparar para a vinda de Cristo. Essa experiência da irmã Daniela Silva, irmãos, ela é muito boa por dois motivos. Porque quando o anjo do Senhor aparece para algum profeta ou para alguém de Deus, anunciando qualquer mensagem que for, aquilo que o anjo anuncia, irmãos, vai acontecer enquanto aquela pessoa e o anjo estiver ainda em vida, né? Porque é assim na Bíblia. Todos os profetas, quando recebem do Espírito Santo ou de anjos alguma mensagem, algum acontecimento, aquilo acontece enquanto aquele profeta ainda está vivo, né? Então, essa irmã Daniela Silva, ela viu o anjo, entendeu que aquilo ali tem a ver com a volta de Cristo. Então, prontamente, Cristo ele vai voltar nessa geração e possivelmente, irmãos, para esses dias aqui. E quando ela vê o anjo, ela não recebeu, irmãos, do anjo alguma mensagem de algum acontecimento que vai acontecer por esses dias. Ela prontamente entendeu que tinha a ver com a volta de Cristo. Então a gente não precisa, irmãos, ficar esperando grandes coisas para o arrebatamento acontecer. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. Ele não depende de sinais. A irmã Daniela Silva, ela me contou: a paz do Senhor, irmão Rafael. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Esta madrugada eu tive uma visão muito forte e gostaria de compartilhar com os irmãos. No sonho eu estava dormindo. Acordei, de repente, me sentei na cama, as paredes do meu quarto sumiram e eu vi o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi o anjo do Senhor vestido de branco, armado para a batalha. A sua espada estava na sua cintura e ele tinha um grande rolo de papel em suas mãos. O rolo de papel estava aberto, eu o via e começava a clamar em alta voz: glória a Deus, aleluia! O anjo do Senhor está no céu, Jesus está voltando, prepare-se, arrependa-se enquanto há tempo. Observação: quando eu vi o anjo do Senhor, eu não consegui olhar para ele por muito tempo. Assim que o vi, desviei o olhar. A santidade de Deus é tremenda. As coisas de Deus vão além da compreensão humana. Enquanto eu começava a clamar, era como se eu estivesse em um deserto, em cima de um monte. Eu falava em alta voz: prepare-se, Jesus está voltando. Arrependa-se enquanto há tempo. Na visão, eu falei até ficar sem voz e acordei. Acordei e fui orar. A visão que Deus me deu me ajudou a orar pela madrugada. Quando acordei, era 3:30 da manhã. Vamos nos preparar, irmãos. Jesus está voltando, não há tempo a perder. Muitos não acreditam quando contamos das visões que Deus nos dá. Mas Deus fala àquele que crê e tem o coração aberto para ouvir o Senhor falar. Se você quiser ir buscar Deus, também pode falar com você. Essa aqui é a experiência da irmã Daniela Silva. E Deus ele tocou então no meu coração para ler aqui a palavra de Mateus, capítulo 9, que fala sobre o chamado de Mateus. Mateus, irmãos, ele foi um dos discípulos, um dos 12 discípulos de Cristo. E ele tinha como missão, irmãos, pregar o evangelho para todo mundo. Dentro dessa visão aqui da irmã Daniela, quando ela vê o anjo do Senhor, ela começa a clamar, irmãos. E no final do testemunho ela fala que era como se ela estivesse no monte, gritando para muitas pessoas até ficar sem voz, que Cristo está voltando.
E essa daqui, irmãos, a missão da igreja, porque nós somos co-discípulos dos discípulos, que eram discípulos de Cristo, porque quando Cristo estava na terra, ele formou discípulos e co-discípulos, e os discípulos de Cristo formaram mais discípulos. Irmãos, qual que é a nossa missão hoje aqui, irmãos? É falar da volta de Cristo, é pregar o evangelho para todo mundo. Quando ela vê aquele anjo ali do Senhor, ela fica tão impactada que ela começa a clamar que Cristo está voltando. Arrependa-se, não há mais tempo. Nessa passagem aqui, Mateus capítulo 9, Cristo, quando ele chama a Mateus, ele fala assim, segue-me. Aí Cristo, ele fala assim também, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando a gente lê, irmãos, espiritualmente, com os olhos espirituais a palavra do Senhor, a gente vê, irmãos, o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Cristo é misericordioso. Ele quer, irmãos, salvar todos, até aqueles que estão no lamaçal do pecado, aqueles que o mundo acredita que não tem mais jeito. Para Deus tem, irmãos, mas tem que parar de pecar, tem que se limpar, tem que se adornar, tem que se aprontar, porque de qualquer jeito não sobe para o céu. A mensagem de urgência é essa daqui, irmãos. Cristo, ele tá para voltar, ele tá nas portas do céu, ele tá nas nuvens, a qualquer momento ele vai voltar. Perceba que nessa visão aqui da irmã Daniela, ela não recebeu do anjo algum grande acontecimento vai acontecer no mundo. Muito pelo contrário, quando ela vê o anjo, a primeira coisa que ela entende, Cristo tá voltando, a qualquer momento, o tempo acabou, arrependa-se, prepare-se. É essa daqui, irmãos, a mensagem de urgência. Nós somos também discípulos de Cristo, podemos pregar para o nosso próximo arrependimento, salvação e arrebatamento. Amém? Assim como Cristo fez com os discípulos deles, a gente pode fazer hoje também, porque a gente tem o Evangelho, irmãos. A gente conhece um pouco aqui da palavra, né? A gente pode ganhar almas para o reino, para não chegarmos no céu de mãos vazias. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. A paz.